Oi, gente, tudo bem? Eu aqui para mais um livro, neste que era um livro por semana e ficou assim, um livro a cada século. Gente, quem não me conhece, eu sou a Lô Serena e eu tô aqui para falar de mais um livrinho legal para vocês, que é o Wicca Essencial. Os autores, gente, foi difícil achar coisa de Paul Tuiten e Estelle Daniels. Estelle Daniels tem um site, ela é astróloga e eu achei um site, eu vou deixar nas informações desse vídeo para vocês. E, bom, não achei muita coisa deles assim, mas vamos falar de Wicca Essencial, o mais completo livro de Wicca que chegou às minhas mãos em 28 anos de envolvimento com a comunidade pagã. Recomendo enfaticamente a todos os que se interessam por uma visão abrangente da antiga religião. Janet Barris, International Tarot Society. Legal! Bom, mas vamos lá. É um livro que eu achei legal, sim. Foi editado aqui no Brasil em 2006 pela editora Pensamento. O título original, Essential Wicca, foi editado em 2001. Esse livro aqui foi muito legal, que eu comprei da Babi Guerreiro, que é uma querida, assim, nossa, companheira de jornada aí de muitos anos que a gente se conhece já neste mundo de nossos deuses. E eu comprei dela, que ela fez um desapego, eu comprei. E aí li, e eu tava vendo aqui na introdução que eles são, o Paul e a Estelle são de Minnesota, Estados Unidos. E esse livro eu achei bem legal, sim, gente. Ele é um livro basicamente para quem é praticante de Wicca, mas eu acho que também dá pra ser usado bastante por quem é praticante de bruxaria no geral, porque tem várias coisas aqui bem legais. Principalmente se você é praticante de bruxaria moderna, né? Então eu achei um livro bem bacaninha, assim. Quando esse livro saiu, eu não li, então eu fui lê-lo, eu não lembro quanto que eu comprei da Babi, mas eu acredito que eu comprei lá pra 2013, alguma coisa assim, esse livro, 2013, por aí. E aí, o que ocorre? Quando esse livro foi publicado, ele sofreu várias críticas, muitas pessoas criticando por chamá-lo de muito básico. Mas eu tô e realmente ele é assim para iniciantes, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse livro aqui, quando eu li, eu já não era mais iniciante, eu já tinha um clã, que é o Semente Ancestral, que até hoje, né, a gente tá junto. E assim, muita coisa que eu li aqui nesse livro foi muito legal pra mim, mesmo sendo já praticante já há bastante tempo. Então assim, ele é um livro para iniciantes. Então, assim, se você já tem uma caminhada, com certeza em vários pontos desse livro aqui ele vai ser mais do mesmo que você já conhece. Mas eu gosto de ler sobre, né, obras que falam sobre bruxaria moderna, Wicca, todas essas vertentes, porque de repente me traz uma visão diferente. A gente não é o dono da verdade, né? Pelo menos a gente não se pretende ser, eu não. Então eu gosto de ver outras lições, de ver outras formas de pensar e aprender com essas pessoas também. Então eu indico mesmo que você já tenha um caminho, eu indico esse livro sim. Principalmente se você está iniciando um clã, se você está iniciando um coven, ou um círculo, ou um grupo de estudos, se você tem a intenção, é um livro bem legal, traz bastante reflexões importantes. Muito bem, vamos lá, gente. Esse livro ele tem aproximadamente 380 e poucas páginas, tá? Vamos analisar o sumário? E aí o livro começa com a introdução, o que é o Wicca, na verdade o que não é a Wicca, e aqui depois na sequência o que é a Wicca, e aqui eles vão falar bastante, achei muito gostosa essa parte do livro, porque eles vão falar bastante de encontros que aconteceram, o próprio desenvolvimento da Wicca nos Estados Unidos. Então eles vão citar a Selena Fox, o Carl Llewellyn, que é da Llewellyn Publicações, que é muito famosa, assim. Vou mostrar o Tarot Llewellyn para vocês um dia desses. Então eles trouxeram vários acontecimentos, foram contando várias coisas que eles foram vivenciando, e vai contar o desenvolvimento da própria Wicca e da bruxaria no geral nos Estados Unidos, principalmente década de 1970, década de 1990. Aí, depois dessa introdução, vem as partes. O livro, ele é separado, ele é dividido em 3 partes. Parte 1, Fundamentos da Wicca. Parte 2, tudo que você precisa saber para ser um wiccaniano. Parte 3, Wicca de A a Z. A parte 1, então, o primeiro capítulo vai trazer as crenças
religiosas, né? Então, a questão da rede wiccaniana, a questão da lei tríplice, como que é vista a divindade. Então, bem legal, assim, para quem tá começando. Depois, práticas religiosas. Aqui vai falar sobre os aspectos sacerdotais da Wicca, né? Então, se a gente for falar de Wicca, para Wicca todos os seus praticantes, a Wicca no geral, né? Todos os praticantes são sacerdotes, sacerdotisas, precisam passar por um processo iniciático e tal. E daí é uma das coisas que eu acho que Wicca não é um sinônimo de bruxaria moderna, pelo menos não hoje, porque dá pra você, eu acredito que você pode ser um bruxo sem ser necessariamente sacerdote, sacerdotisa. Mas enfim, né? Aí vai falar de coisas importantes. Depois vai falar da cultura wiccaniana. Aqui é bem legal, porque eles vão falar sobre a comunidade, como que ela se estabelece, como que é a organização, covens. Vai falar de igrejas de Wicca, que é uma polêmica, né? Pelo menos aqui foi durante alguns anos aqui no Brasil polêmico isso. Depois ela vai falar de roda do ano, dispensa maiores explicações. Ritos de passagem, que é bem legal, porque vai falar de ritos, também assim, que para basicamente todos os livros de Wicca e bruxaria moderna trazem, mas é bem legal aqui. Depois, interação com o sagrado, aqui eles vão falar de estrutura ritual, área ritualística, o que é invocação, o que é quais são os símbolos principais, o que são instrumentos, é bem bacana, tá? Lançamento de um círculo wiccaniano básico, que basicamente eles vão falar, né, como faz, o ritual em si. Depois, características da magia, que bem bacana, porque eles vão falar o que é, né, como que é, porque todo mundo que é bruxo trabalha com magia, né, gente? Então, seja você wiccaniano ou não, wiccano, não sei, seja o que você quiser, mas você vai mexer com magia, né? Não vai ter jeito. E aqui eu achei bem legal, porque eles vai trazer alguns rituais. Então, o ritual de consagração de instrumentos, que é algo que, quando a gente tá começando, a gente tem muita dúvida. Como fazer um escudo mágico para se proteger, bem bacana. Aí, ações comuns, que aí é a magia através de orações, de processos de cura. Então, são formas de praticar magia. Daí, parte 2. Tudo que você precisa saber para ser wiccaniano, né? Começa com covens, e aqui é bem legal, porque vai falar do tamanho, como que faz. E aí aqui eu achei bem interessante, porque ele tem inclusive uma sugestão de cronograma, eles dão, né, uma sugestão de cronograma para as reuniões. Então, como que você organiza uma reunião de coven, ou até mesmo que a gente pode dizer de círculo, de grupo de estudos. Aqui é bem legal que eles trouxeram como que funciona a entrada de novos membros. Eles chamam de cadeira quente, né? Eles falam esse termo, cadeira quente, que é como que você faz para analisar aquela pessoa que quer entrar no grupo que você já tem, que você já participa, que você dirige. Como é que faz isso, né? Como é que é essa análise para a pessoa entrar? Claro que cada grupo vai ter o seu jeito de fazer isso, enfim, tá? Outra parte que eu achei muito legal aqui é quando eles falam de conflitos de gerações. E eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, né? Então, os conflitos de geração dentro de um mesmo coven, e aí eles vão dizer o porquê do 13, né, dos 13 membros como maior, porque aí quando fica muito grande começa a ter conflitos, enfim, eu achei bem interessante esse conflito de gerações, então os mais velhos às vezes fazendo bullying com os mais novos, uma sensação de invasão, então as pessoas mais velhas tendo muita relutância em admitir os mais novos. Vou falar sobre isso num outro vídeo. Então, aí depois eles vão para círculos, que basicamente é sobre a área ritualística. Depois a divindade, então como que são, né, Deus e deusa e tal. E aqui é bem interessante a parte que eles vão falar assim de comunicação com a divindade. Então, como é que a gente faz para se comunicar com a divindade, né? Com as nossas divindades, é bem bacana. Rituais, então, basicamente, eles trazem aqui o que é um ritual, como que faz um ritual, o que tem no ritual, o que a gente espera quando tem um ritual. E aí eles trazem estruturas básicas de ritual para a roda do ano, que é bem útil para quem está começando. Basicamente, eles trazem para grupos, inclusive nos próximos capítulos aqui, dedicação, iniciação, ritos de passagem, eles basicamente trazem para grupos, embora tragam algumas opções
solo, né? Algumas opções para os solitários. Mas mesmo nos rituais, as coisas que eles trazem em grupo, algumas coisas dá para vocês terem como inspiração, vocês que são solitários, terem como inspiração para transformar isso num ritual solitário, tá? Sem problema nenhum. Aí depois de ritos de passagem vem sugestões, técnicas, ideias, que aí são assuntos aleatórios, né? Aparentemente aleatórios, assuntos gerais. Então, crianças e a bruxaria, como que você insere as crianças, como que você escolhe um atame, as suas vestes ritualísticas e tudo mais. Aí a parte 3 é um glossário wiccaniano, Wicca de A a Z, que é bem útil para uma consulta rápida. Aí o apêndice, aí vem 2 apêndices. Apêndice 1, modelo avançado de Bonnevitz para avaliação de perigo de um culto. Muito, muito legal esse aqui, porque ele vai trazer, ele faz uma escala, né? Então ele traz alguns temas interessantes, eu já vou ler para vocês. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, só para vocês verem como que é, tá? Como que funciona isso aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês desse livro, que eu acho bem interessante. Ele traz um modelo, assim, uma espécie de uma escala, e que ele põe uma afirmação, e aí ele põe de 1 a 10. E aí você vai avaliando o grupo que você quer entrar, o grupo que você está, ou sei lá, e você vai fazendo uma análise. Então, assim, vamos por exemplo aqui, 1, grau interno. Aí aqui é o grau de poder político interno exercido pelos líderes sobre os membros. Então, quanto mais alta a escala, quanto mais forte for, nesse caso, o poder interno político dessa pessoa, mais alto você vai colocar. Então, você pode colocar assim, 10, tipo, tem um super poder político sobre os membros. Você põe 10, aí você passa pro segundo, né? Saber pretendido pelos líderes. Então, aquele grau de infalibilidade declarada ou implícita com relação a decisões e interpretações doutrinárias e escriturais, então, tipo, de dentro, né, dos dogmas, enfim. Então, quanto maior for, né, essa coisa de grau de infalibilidade, né, tipo, nossa, nunca erro, tal, quanto mais alto, mais perigoso. E aí, no final, são 16 tópicos aqui, né, saber atribuído aos dirigentes, o dogma, então, a rigidez dos dogmas, a forma de recrutamento, então, o nível de proselitismo, os números de grupos que usam nomes diferentes daquele grupo principal, então quantos grupos ele tem, tipo, se é muito, tem muitas vertentes, assim. O grau de riqueza, então a quantidade que quer, né, que os membros, os dirigentes querem angariar. O poder político externo, então, ou o poder político externo real ou desejado pelos líderes. A questão de manipulação sexual, se existe, qual é o grau de censura, no sentido do acesso desses membros fora, né, de ouvir outras opiniões, de trazer, questionar outras visões de mundo e tal. O controle das desistências, então, o grau dos esforços feitos para prevenir desistência ou promover retornos, então, quanto mais, pior é. Violência, então, o grau de aprovação usada pelos membros, né, do grupo para usar a violência, uma coisa estranha, né? Paranoia, então, a intensidade de medo relacionada a inimigos, né? Então, você tem inimigos adversários, teorias da conspiração. Severidade, então, o grau de desaprovação com relação a coisas dentro do grupo, a doutrinas ou líderes. Submissão da vontade, então, a intensidade da ênfase ao fato de os membros não serem responsáveis por suas decisões pessoais. Então, o quanto que esses membros são submissos à vontade dos seus líderes. E o grau de hipocrisia, né? Então, assim, não pode isso, mas pode aquilo. Então, assim, não pode isso, mas eu posso, porque eu sou líder. Então, aí é legal, porque aí ele vem esse de 1 a 10 aqui, é bem interessante. E aí você vai fazer uma escala. Daí ele diz assim, quanto maior a numeração, a pontuação do grupo, mais perigoso ele é. Então, é legal, porque te dá um norte, né? Um caminho para você pensar aí se esse grupo é um grupo que vai de acordo com o que você pensa, com o que você quer. Tem lá no canal da TCS, tem um vídeo, salvo engano que foi a Aileen que fez, eu não tenho certeza, mas que eles falam um pouco sobre isso, sobre os perigos, ou será que foi o Alex? Eu não lembro, já faz um tempo. Que eles vão trazer, né, sobre os perigos disso, né? Então eu acho que é um vídeo também legal de vocês conferirem, caso queiram mais informações sobre isso. E assim, com relação a isso, eu acho que a gente tem que ter, assim, bom senso. É que às vezes a gente tá tão
tão encantado por tudo que a gente não consegue ver as questões, às vezes, perigosas dentro de um grupo. Então, a gente meio que se encanta e não enxerga. E também tem um outro lado, né? Que às vezes, muitas vezes, as pessoas que saem de um grupo, às vezes por questões dela, né? De desavenças ou de problemas de relacionamento, às vezes elas vão falar coisas que estão carregadas das suas curas, das suas necessidades de cura. Então, muitas vezes, não corresponde totalmente com aquela verdade, né? Com aquilo que realmente era dentro daquele grupo. Outras vezes é verdade, infelizmente. Então, cabe a quem quer entrar num grupo observar bastante, ponderar, refletir. Mesmo assim, você pode cometer erros, né? Então, vá com calma. Não tenha pressa de fazer parte de um grupo e nem de montar o seu próprio grupo. Então, vá com calma e pense assim. Pense nos seus valores, naquilo que é muito valoroso para você. E se aquele grupo, de alguma forma, tem alguma prática, ou assim, tem algum valor seu, que é muito importante para você, e aquele grupo você não sabe como linkar esse valor, vai lá, chega na pessoa que você quer que seja o seu futuro dedicador, uma pessoa que quer que seja o seu orientador, vai lá e pergunta para eles diretamente, olha, como que é isso, 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 né? E aí, a depender da resposta dele, você continua observando para ver se não são só palavras. E aí depois você decide, né? Se você pretende ou não reavaliar os seus valores, né? Às vezes há uma quebra de paradigmas, e às vezes não, né? E às vezes aquele não é um grupo para você. E não significa necessariamente que seja ruim. Significa que não é para você, porque você não tá afim de rever esses valores. Certo, gente? Então é isso. Esse livro é bem legal, Wicca Essencial, Paul Tilton, Estelle Daniels. Eu indico para todo mundo. Um beijo para vocês e até mais.